Oséias, capítulo 2, todos encontraram? Vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 2 até o final do capítulo. Eu peço que você esteja atento à leitura na sua Bíblia, todo instante. A palavra do nosso Deus diz assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca. Deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo, o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali lhe devolverei as suas vinhas. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e já não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, e para Lo-Ammi direi: você é meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus bondoso e eterno, te damos graças por esse dia, Pai, pelo teu santo dia, pelo dia do Senhor, no qual o Senhor nos permite que nos reunamos em teu nome, com a certeza de que o Senhor está aqui presente, com a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados, ouve as nossas orações, os nossos pedidos, e recebe o nosso louvor como um aroma suave e agradável. Ó Deus, eu clamo a Ti, a Tua misericórdia, eu imploro a Tua iluminação para que nenhuma palavra que saia da minha boca saia pela vontade humana, saia para satisfazer a carne, mas que minha boca seja usada como um instrumento de proclamação da glória do Teu santo nome, da Tua graça perfeita e imutável, do Teu amor que é infinito, insondável.
Ó Deus, ajuda-nos, abre os ouvidos do teu povo e os corações para receber a tua palavra e que ela frutifique em nosso ser, para que possamos dar fruto e muito fruto para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. É o que eu te peço, te imploro nessa manhã. Amém. Meus irmãos, certamente uma das coisas que mais entristece os nossos corações, as pessoas mundo afora, uma das coisas que mais abalam os relacionamentos, certamente é algo chamado de ingratidão. Quando você se entrega por uma pessoa, quando você se entrega por uma causa e não recebe a devida devolutiva, quer seja a honra por aquilo, ou um agradecimento que seja, por tantos esforços dedicados, isso causa uma dor no coração. Isso causa de fato uma dor em nós. Nos sentimos injustiçados, com pouco valor. Mas, mais ainda quando vemos outras pessoas sendo honradas ou recebendo a gratidão, o elogio pelos nossos esforços. Aí é que nos sentimos de fato destruídos. Quando você se esforça tanto e vê a honra sendo entregue a outro. E existem sim, incontáveis circunstâncias do dia a dia nas quais isso pode acontecer. É muito comum vermos muitos filhos se irarem com seus pais quando não reconhecem a ajuda no lar. E muito mais eles se iram quando vem que outro irmão que não faz nada recebe o elogio dos pais. Na verdade, quem aqui tem irmãos, possivelmente em algum momento da vida já passou por isso. Por outro lado, os pais, eles se entristecem quando os filhos não reconhecem o suor derramado para que a criação deles seja uma criação com conforto, com amor. Os pais pensam, mas rapaz, que filho ingrato. Talvez alguém lembre aí do famoso filho pródigo. Na verdade é o pai pródigo. Empregados, por outro lado, odeiam ver o funcionário bajulador receber o crédito pelos seus esforços. É horrível. Ou como é muito comum, no meu caso, que sou professor, alunos, eles se irritam muito fácil quando vem que um colega que não fez nada no trabalho colocou o nome no trabalho e recebeu a nota. E talvez alguém de outra equipe pense, rapaz, eu me esforcei tanto e recebi uma nota menor que a dele que não fez nada. Isso causa grande irritação, grande erro. Afinal, não é à toa que plágio não só é pecado, como é crime. Não podemos e nem devemos, obviamente, receber o crédito por aquilo que outras pessoas fizeram. Isso é errado. Agora, o interessante de todas essas coisas é que nós somos perfeitamente capazes de agirmos injustamente em uma dessas áreas, sermos os vilões dessa área, e em outra, nos sentimos totalmente revoltados quando somos injustiçados. O ser humano é muito engraçado, é muito interessante. A gente pode dizer, eu odeio ver o meu irmão receber o crédito pelo que eu fiz. E no mesmo dia, quando está no colégio, na faculdade, dizer, ei amigo, não deu tempo de fazer não, bota meu nome aí, por favor. Eu receber essa nota, senão eu vou reprovar. A gente é perfeitamente capaz dessas coisas, porque somos pecadores. E se nós, que somos pecadores, sentimos dor, quando somos injustiçados, nos sentimos ofendidos por causa da ingratidão de quando fazemos as coisas e não recebemos o devido crédito, o que você pode dizer do Senhor que é perfeito? O que o Senhor poderia dizer de todas as coisas que Ele fez, que Ele tem feito, e que não tem recebido o devido crédito e adoração que Ele merece? Se em coisas pequenas o nosso coração se aperta tanto, nos sentimos indignados, o que pensar dos grandiosos feitos do Deus soberano ao longo da história? A ingratidão, ela é a razão, é a causa primária da infidelidade. E é isso que o Senhor está denunciando aqui por meio do profeta Oséias.
o Senhor levantou Oséias para denunciar a infidelidade do povo. E a raiz dessa infidelidade é que aquele povo era primariamente o povo ingrato. No capítulo 1 nós vimos o que foi que Deus fez com Oséias. Ele levantou Oséias para pregar, mais especificamente, no reino do norte em Israel. O reinado estava dividido, norte e sul. Tinha reis no sul, tinha outros reis no reino do norte. Mas o povo do norte estava totalmente corrompido. Tinha deturpado toda a adoração, uma vez que não podiam ir para Jerusalém, ficava no sul, cultuar verdadeiramente onde estava o templo. Muitos deuses estavam sendo adorados em Israel. Sacerdotes eram levantados de outras tribos que não deveriam ser levantadas, fora da tribo de Levi. E Deus levanta Oséias para, por meio de sua própria vida, ele pregar uma mensagem a Israel. Oséias, ele passou a ser uma parábola ambulante. Aquele que olhava para Oséias, para a vida de Oséias, a vida pessoal de Oséias, enxergava o que Israel tinha feito com o Senhor. Oséias era uma parábola viva. Deus havia mandado Oséias se casar com Gomer, uma mulher infiel, uma mulher de adultérios, como nós vimos no capítulo 1, para que ela lhe desse filhos adulterinos, filhos frutos da prostituição, filhos bastardos. Porque foi exatamente isso que Israel fez. Foi exatamente isso que Israel fez com o Senhor. Deus amou Israel. Deus cuidou de Israel. Protegeu, guiou, como um verdadeiro esposo. Um marido que ama a esposa. Cuidou, protegeu, estava disposto a dar o melhor. E deu ao oferecer seu filho na cruz em nosso lugar. Mas aquela nação preferiu os outros deuses. Aquela nação preferiu as outras nações, as quais o Senhor tinha dito, não se misturem com eles. Não ouça a mensagem deles. Não tenham relações com eles. Em outras palavras, Israel se prostituiu como uma esposa infiel. Adulterou. E Oséias foi levantado para ser essa mensagem dele. Oséias tinha casado com Gomer, que significa completo. Ela tinha tudo, mas preferiu os amantes. Mas, ainda como o Deus amoroso, como o Deus bondoso que é, ele levanta mais uma vez, agora o profeta, para trazer, para revelar a situação daquele povo. Qual o objetivo de Deus quando ele levantava um profeta para revelar a situação daquele povo? Não era simplesmente dizer, eu vou punir vocês e destruir. Ele podia fazer isso a qualquer momento. Afinal, ele é Deus. Ele fazia isso para que o povo ouvisse a mensagem e se arrependesse. Para que o povo voltasse atrás em suas obras más. E é isso que Deus faz. Deus levanta Oséias mais uma vez. Vá, Oséias, e pregue e diga isso. Pronuncie essa denúncia. Eu peço que você esteja atento à palavra de Deus. O versículo 2 desse capítulo. Ele diz, acusem a mãe de vocês. Acusem-na. Observe essa repetição. Porque ela não é minha mulher. E eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. O Senhor está pronunciando uma grande acusação contra Israel. Meus irmãos, a situação de um adultério é uma coisa extremamente vexatória. Todos que tomam conhecimento de uma pessoa como Gomer, que simbolizava aqui a nação de Israel, que era mulher de Oséias, todos que tomam conhecimento de uma pessoa como ela, começam a fazer comentários indecentes, escrachados. Quando ela passa, as pessoas focam, ali vai a prostituta, a infiel. E adjetivos que não podem nem ser mencionados aqui. Todos falam sobre a imundície, sobre a falta de caráter, sobre a podridão moral daquela pessoa. Mas a pessoa traída, a pessoa inocente, também enfrenta o olhar de pena de alguns. E por outro lado, dos outros, enfrenta comentários vexatórios.
Essa não era só a posição de Oséias quando andava em meio a Israel, ouvindo os cochichos. Olha, a esposa dele está traindo ele com aquele outro. A esposa dele faz isso e aquilo outro. As nações ímpias, as nações que viviam em torno de Israel, a Síria, o Egito, o que quer que seja, todos eles viam Israel, a nação, como uma prostituta infiel. E viam o Deus glorioso como um Deus traído pelo seu povo. Todos, por séculos, ouviram falar dos grandiosos feitos do Senhor, das guerras vencidas miraculosamente, da mão poderosa de Deus ao tirar o povo do Egito. Todos sabiam quem era o Deus de Israel. Todos sabiam como o Senhor realizou grandes feitos, como com uma pedra só derrotou um gigante pelo poder do Senhor, e muitas outras coisas semelhantes. E agora as nações vizinhas sabiam: aquela nação é traidora. Eles não amam nem o próprio Senhor deles, que fez tudo isso por eles. Por isso que a mensagem de acusação, ela é tão forte. Também, ela não é forte somente para aquele povo, mas deve ser viva para nós, para qualquer um que ouse ter um relacionamento com Deus e levar uma vida de adultério com seus ídolos, com seus amantes, quer colocando a sua confiança no trabalho, na riqueza, nos títulos acadêmicos. Não ouse jamais ter um relacionamento com Deus e ser um adúltero contra o Senhor. Por isso que Oséias diz: acusem-na, essa repetição enfática. A mãe de vocês, ou seja, a nação de Israel, é uma prostituta. Ele está falando isso para o povo. O Senhor agora está admoestando, está corrigindo, por meio de Oséias, toda aquela nação. Para que aquele povo largue a sua idolatria. Para que aquele povo rejeite os seus ídolos, sob a pena de, se não fazerem isso, o Senhor, por direito, poderia repudiar aquela nação. O Senhor não teria mais um relacionamento com Israel. O Senhor faz fortes ameaças para que aquele povo mude o seu comportamento, para que aquele povo se arrependa. Observe, alguém pode ler o versículo 2 e pensar: o Senhor já abandonou Israel. Ele diz: eu não sou o marido de vocês. Mas na verdade ele está sendo enfático, porque toda a sua mensagem é com o objetivo de que aquele povo se arrependa e retorne. Se por um lado temos um Deus que está disposto a disciplinar o seu povo, por outro temos um Deus totalmente amoroso, que está disposto a reconduzi-lo de volta para si. Observe, os versículos de 3 a 5 diz assim: do contrário, olha a ameaça que o Senhor faz, o anúncio de juízo, o anúncio de disciplina para aquela nação. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Porque era assim que Israel estava no Egito. Não tinha nada, eram escravos. Eu a tornarei semelhante a um deserto. E olha como ele começa a reavivar essa imagem do deserto, um lugar totalmente árido, difícil de viver. Foi justamente por onde o povo de Israel passou 40 anos peregrinando. Eu vou fazer de vocês um deserto, uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Vocês confiam tanto que seus amantes vão lhe dar o trigo, o pão, o alimento, a bebida? Eu vou deixar vocês no deserto, vocês vão ver que vocês nunca tiveram amantes que lhe fizessem isso. Eu não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. E no capítulo 1 ele cita o nome desses filhos. O primeiro, Gisriel, que significa Deus espalha a nação, já proclamando que aquele povo ia ser exilado pelos assírios. Não confunda, o reino do norte foi exilado pelos assírios. O reino do sul foi exilado pelos babilônios. O primeiro filho, Gisriel. O segundo seria desfavorecida, Lo-Ruamá, ou seja, sem graça, sem o favor de Deus. O terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. Por meio de Oséias e da sua família, Deus está dizendo: vocês não são mais o Israel. Podem até ser parecidos. Gisriel é até parecido, mas não é Israel.
Vocês não são o meu povo favorecido mais, porque vocês me abandonaram. Vocês agora são desfavorecidos. Vocês não são mais o meu povo. Vocês agora são não o meu povo. Nomes estranhos, né, para se colocar no filho. Eram os nomes que Deus tinha dito e ordenado para Oséias. Porque ele era a mensagem viva de arrependimento para aquele povo. Versículo 5. Pois a mãe deles, ou seja, a nação, se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Aquela nação que tinha tudo de Deus agiu de forma vergonhosa. E olha qual era o dizer daquele povo. Olha qual era a proclamação daquela nação. Porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Eles estão dizendo: são as nações que me dão tudo. O meu sustento, pão e água, a minha lã, aquilo com que eu me cubro, e também a minha alegria. Meu sustento, a minha proteção e a minha felicidade com as bebidas. São as nações, são os deuses, os ídolos, Baal. No final desse versículo 5 está a causa primária da infidelidade daquele povo a Deus. Preste atenção. Eu sei que o texto é um tanto difícil, porque muitas vezes nós não estamos acostumados com a linguagem do Antigo Testamento. Mas aqui está a causa da infidelidade. Por que aquele povo foi infiel? E essa causa permanece sendo a mesma ainda hoje. A mesma causa pelas quais os crentes, o povo de Deus, se desvia do Senhor. A causa é a ingratidão. Aquele povo estava dizendo: olha, quem me dá o sustento, a água e o pão, são os meus amantes. Quem me dá a proteção, quem me cobre, são os meus amantes. Quem me dá a alegria, são os meus amantes. Mas quem é que nos dá tudo isso? Quem é que sempre deu tudo isso a todos os homens, até aos ímpios? Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O sustentador de todas as coisas. A nação de Israel, que experimentou a bondade de Deus, jamais poderia pensar assim. Eles estavam sendo agora ingratos. Estavam entregando uma coisa que era bênção de Deus aos deuses pagãos. Às nações idólatras. Meu irmão, não permita que você tenha a mesma disposição daquele povo. Não permita que você seja abençoado de tantas formas. Só o fato de você estar aqui hoje é um grande milagre, uma bênção, porque Deus te concedeu mais um dia de vida, te permitiu acordar, te alimentou para estar aqui. Não permita que você entregue a outro a glória que é devida somente a Deus. Você diga: não, eu estou aqui porque eu tenho um bom trabalho, eu tenho sustento, eu tenho uma casa confortável. E quem te deu todas essas coisas? A ingratidão foi a causa de toda a queda de Israel. E é por isso que o Senhor decide agora executar um juízo temporal. Um juízo na história contra Israel. Para que eles abram os olhos e vejam. Para que eles enxerguem o tamanho da promiscuidade que tinha invadido o seu coração. E agora podemos, em segundo lugar, observar essa grande verdade. Essa verdade que é bíblica, mas muita gente não quer ouvir. Porque é melhor ouvir sobre como você vai ser abençoado, sobre como você vai ter um melhor emprego, sobre como você vai ter uma família gigantesca, com muitos filhos, com muita comida na mesa, com alegria sempre. E parece que esse tem sido o cerne das pregações evangélicas. Mas a verdade, em segundo lugar, é que o Senhor, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. O Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Por que Deus faz isso? É porque é um Deus sádico? É óbvio que não. É porque na sua disciplina Ele nos ensina a enxergar que Ele é tudo para nós. Que Ele é tudo que temos e que todas as bênçãos que temos provêm dEle. E essa disciplina que Israel estava agora para passar era muito pesada. Eles seriam exilados por meio de um povo totalmente perverso, os assírios. Eles sofreriam bastante. Justamente porque eles deram brecha. A sua disciplina é a causa de seus pecados. Porque eles se relacionaram com eles e Deus tinha dito: não se relacione. Eles não são confiáveis. Essa disciplina é extremamente pesada. Oséias,
capítulo 2, versículos 6 e 7. Quero que você esteja atento às palavras de Deus. Observe que é Deus falando por meio de Oséias, o tempo todo fazendo um paralelo entre a vida de Oséias com Gomer e o Senhor com a nação de Israel. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então, e só então, finalmente ela dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. O Senhor anuncia que ia começar a cercar Israel de tal modo que ela não ia mais, a nação não ia ter mais uma liberdade. Ela não ia conseguir mais ir para os seus adultérios, porque agora seria exilada por um povo. Seria levada cativa. O Senhor enviaria o seu juízo contra Israel por meio dos assírios, que arrasariam aquele povo. Iam exilá-los por anos. Iam tirar da sua terra e viver, mais uma vez, peregrinos em terras estrangeiras. Aquelas nações que Israel flertava, agora não iam poder mais fazer nada. Porque quem estava agindo contra Israel era o Senhor, que muitas vezes tinha livrado aquele povo. O Senhor disciplina aqueles a quem ama. Ele faz isso com um fim. Ele faz isso com uma finalidade. O seu objetivo era que eles se arrependessem, que eles se tornassem confiantes no Senhor. E é justamente isso que Israel conclui finalmente, depois de passar por tantos apertos. Na verdade, Oséias vai voltar a falar desses apertos, mas ele já dá uma conclusão primária. Na parte B do versículo 7, finalmente eles reconhecem: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Agora que ele viu que os amantes iam abandoná-los, não iam mais lhe dar os cavalos, os carros de guerra, os prazeres luxuriosos do pecado. Eles lembrariam finalmente, quando estivessem totalmente devastados, nus, como no dia em que nasceram, que na verdade sempre foi o Senhor que lhes ajudou. Observe como a ingratidão tinha afrontado ao nosso Deus. Como a ingratidão entristece o nosso Senhor. No versículo 5, Israel dizia, no versículo 5 está escrito: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Ou seja, os meus amantes é que me dão tudo: sustento, proteção e alegria. Agora, ouçam o que diz o Senhor no versículo 8. Deus diz assim: ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. A verdade é que foi sempre foi o Senhor que supriu e sustentou todo o seu povo. E ainda é o mesmo Deus que nos supre a cada dia, que nos sustenta, que nos guarda. Sempre foi o Senhor. Você consegue perceber o tom triste nessa passagem? Você consegue perceber Deus expondo que aquele povo estava dizendo que as bênçãos que ele tinha dado tinham sido os deuses pagãos? Que só depois de grande aperto é que aquele povo ia notar. Ia lembrar que sempre foi Deus que os sustentou. O Senhor deu tudo a eles. Mas a quem aquela nação foi grata? É dito que eles foram gratos a Baal, um Deus pagão. Que traição maldita. Mas o Senhor não exterminou Israel. Pelo contrário, ele trouxe disciplina porque ele queria ver o povo arrependido. Ele queria fazer uma operação de perdão naquela nação. E essa mensagem continua viva para nós hoje. Quantos homens não têm vivido diariamente sendo abençoados? Só o fato de você estar vivo é uma grande bênção. Sendo abençoados dia e noite, protegidos e guardados. E não pensam sequer por um segundo que é o Senhor que tem lhe provido todo o sustento e toda a bênção. Quantos homens não têm vivido assim? E quando a gente pensa nos ímpios, na verdade todos os ímpios têm vivido assim. Porque é o Senhor que tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder.
Mas quantos cristãos não têm vivido assim? Quantas pessoas que se dizem crentes não têm vivido assim? Como ímpios, sem reconhecer que todas as bênçãos que têm vêm do Senhor. Então, se você é um servo de Deus de verdade, você deve entregar a Ele todo o verdadeiro louvor, toda a adoração. Pois tudo que você tem nesse mundo e no mundo vindouro, o qual nós aguardamos ansiosamente, foi o mesmo Deus que nos deu. Como não ser grato a Ele? Como não reconhecer que tudo foi Ele que fez? Nós temos tudo já. Família, amigos, irmãos, saúde e o melhor de tudo, a salvação eterna, que nos foi dada de graça. Tudo Ele nos deu de graça. Portanto, não é à toa que o Senhor, nosso Deus, Ele disciplina ao seu povo. E Ele continuará disciplinando todo aquele a quem Ele ama, com o fim de que seus filhos não se tornem infiéis como aquela nação. A infidelidade de Israel surgiu porque eles não reconheceram que as bênçãos que tinham vinham de Deus. Se você tem tudo e você não reconhece que vem de Deus, o que é que você faz? Você simplesmente abandona o Senhor. Até que o Senhor mostre que sempre foi Ele que Ele deu tudo. Por isso que Ele disciplina aqueles a quem ama. Vejamos os versículos de 9 a 13. Que está a continuação do seu anúncio de juízo. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho que deviam cobrir a sua nudez. Veja, era isso que eles diziam que as nações tinham dado a ele. E Deus está dizendo, elas vão devolver a mim, porque é meu. Eu vou tirar tudo daquela nação. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão. Versículo 11 nos dá uma luz sobre como eram também essas prostituições de Israel, que são claramente relacionadas com o culto religioso. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Talvez alguém pergunte, Israel abandonou ao Senhor de vez, por completo? A resposta é não. O que Israel fez foi misturar as coisas, foi fazer um sincretismo. Eles continuavam guardando o sábado, comemorando as festas solenes que o Senhor tinha declarado, tabernáculo, Páscoa. O problema é que eles faziam isso, misturados com a adoração a Baal. Não é exatamente isso que qualquer crente faz. Quando vem ao domingo, o dia do Senhor, louvar a Deus. Mas quando sai por aquelas portas, vivem como se o Senhor não existisse. Não atribuem na sua vida a verdadeira glória e o louvor ao Deus que merece toda a glória e o louvor. Deus diz, mas devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz, este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato e os animais selvagens as devorarão. Deus diz, eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Observe como a tonalidade do texto é triste, como o Senhor está entristecido com Israel. Essa foi a calamidade de Israel mesmo. Seus olhos cobiçosos, a quebra do 10º mandamento, a cobiça, fizeram com que eles, não só com que eles não fossem gratos ao Senhor, mas com que eles tributassem a gratidão aos deuses pagãos. Eles se esqueceram do seu provedor. Portanto, não permita que os seus olhos cobicem aquilo que o Senhor proibiu, que foi assim que Israel se corrompeu. Aquilo que o Senhor não tinha entregue a eles porque era proibido, era errado. Eles viram nas outras nações e disseram, quero aquilo. Não permita que seus olhos tenham a mesma disposição do olhar daquela nação. Porque se você começar a cobiçar aquilo que o Senhor proibiu, logo você vai estar
tributando a gratidão que devia ser dada a Deus a outros que lhe dão aquilo que o Senhor não permite. A ingratidão e a cobiça levou Israel para os braços do pecado. Levou Israel para os braços dos seus amantes, das nações vizinhas, dos ídolos pagãos. E para onde você acha que essas mesmas coisas que o levarão hoje, se você tiver a mesma disposição daquela nação? Senão que você vai cometer o mesmo erro. Portanto, meus irmãos, que a graça seja dada a Deus sempre. Afinal, esse tem sido uma máxima da palavra de Deus. Em tudo dai graças. O Senhor Jesus nos ensinou com sua prática ao dar graças em vários momentos do seu ministério. Bem como os apóstolos nos ensinam isso. Para que jamais a gente esqueça que ao Senhor pertence toda a glória por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Pois Ele não é só o nosso provedor, mas também é um Deus misericordioso, que opera perdão e quer ver os seus filhos restaurados. Observe que depois de tão grande afronta de Israel, o Senhor promoveu a disciplina para que aquele povo se arrependesse, para que aquele povo respondesse ao Senhor como deveria responder sempre, lhe dando glórias e reconhecendo que Ele é digno de todo louvor. Todo castigo e toda disciplina que foi dada ao seu povo visava o arrependimento deles. Agora, em terceiro lugar, nós temos o Deus que opera graça no seu povo. Nós temos aqui uma clara divisão do texto. Primeiro, o Senhor faz uma denúncia apontando os erros de Israel. Essa denúncia pode claramente ser para nós hoje, se andarmos infiéis. Depois, o Senhor anuncia uma disciplina e um juízo para Israel. E o fim disso não é a destruição. O fim disso aqui, o Senhor anuncia graça, perdão e misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus gracioso. Versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ele está dizendo que vai atrair aquele povo ao deserto. E nós bem sabemos o que isso significava para aquele povo. Na verdade, o deserto é a grande escola de Deus. É no deserto que a nação de Israel teve que aprender a duras penas que deveria confiar no Senhor em todas as coisas. E o deserto aqui, como símbolo de disciplina, serve para nós, para sabermos que quando nós estamos sendo disciplinados, ou quando estamos passando por tribulações, é porque o Senhor quer nos ensinar grandes lições. É porque nós devemos ser mais gratos ao Senhor. É porque nós devemos ser mais obedientes ao nosso Deus. Lemos mais cedo o Salmo de Davi, como ele não se agrada em sacrifício. Na verdade, que é melhor obedecer do que sacrificar. E essa expressão, levarei para o deserto, nos ensina como o Senhor educa os seus filhos a confiarem nele. Muitas vezes nós somos levados ao deserto mais árido, mais seco, mais vazio, para percebermos que o nosso sustento, que o nosso levantar, que o controle das nossas vidas não estão em nossas mãos, nem das circunstâncias, nem dos objetos que nos cercam, mas sempre estiveram nas mãos de Deus. E o Senhor muitas vezes nos leva ao deserto, um lugar onde não temos nem onde nos apoiar, para Ele mostrar que é Ele que nos sustenta o tempo todo. É quando nos vemos totalmente impotentes, incapacitados de nos sustentar, que somos atraídos por aquele que tem todo o poder para isso. O Senhor estava anunciando isso por meio de Oséias para o povo de Israel. Ele estava dizendo: é no deserto que eu lhe falarei ao coração. É no deserto que você vai perceber que eu lhe sustento em toda e qualquer circunstância. Qual a mensagem que o Senhor dá àquele povo? Versículo 15. Ele diz: e ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade,
e como no dia em que saiu da terra do Egito. É no deserto que o Senhor está pronto para nos abençoar de diversas formas. Quando o Senhor fala em deserto na sua palavra, aquele povo e também nós devemos nos lembrar do que o Senhor fez com Israel. Que Ele libertou com grande poder, com muitos sinais, o povo do Egito. E fez com que aquele povo peregrinasse por 40 anos no deserto. Lá o Senhor foi o seu provedor. Quando o pão caía do céu, o maná. Lá o Senhor os protegeu de diversos perigos e sufocos. O Senhor protegeu eles do sol escaldante, da noite fria. O Senhor os protegeu, os guiou, os sustentou, os manteve vestidos em todo o tempo, porque nem as roupas se desgastavam. O calor do dia não os queimava, o frio da noite não congelava eles. Até a sede, quando eles tinham, o Senhor proveu uma pedra que ia jorrar água, para que saciasse a sede do povo. Mostrando que não há impossíveis para Deus. Que no deserto, mais seco e vazio, se você estiver com Deus, você tem tudo. E aquela nação, como nós, Gomer, a esposa de Oséias, o significado era completo. Eles tinham tudo o que necessitavam em Deus. Mas eles preferiram olhar para as outras nações. No lugar mais inóspito, o Senhor revelou a sua soberania e sustentou Israel no deserto. Lá eles foram ensinados a amar, a temer ao Senhor. Mas essas novas gerações, elas tinham se esquecido. Isso me faz lembrar que estamos no mês da Reforma. Vamos comemorar, dia 31 de outubro, 507 anos da Reforma. Foi um retorno quanto aquilo que parecia ser o povo de Deus, uma grande prostituta, chamada de Cá, Igreja Católica Apostólica Romana. Abandonou há muito tempo a palavra de Deus. O povo retornou ao Evangelho. Deus levantou homens para pregar a palavra com fidelidade. 507 anos se passaram. Quando nós olhamos para os puritanos, para os nossos irmãos do passado, e olhamos para o meio evangélico hoje, eles se envergonharam. O que acontece? O que é pregado? As pessoas não conseguem ouvir uma mensagem de 1 hora, porque nunca ouviram antes. É sempre 20 minutos e você vai ser abençoado de rodopio, de palavras que ninguém entende, porque são ininteligíveis, de deturpação. São 20 minutos pregados onde o pecado não é denunciado, onde as pessoas se arrepiam todas na igreja, mas saem piores do que entraram. E quando ouvimos o testemunho dos mundanos é que eu não quero nada com crente, porque eles são as piores pessoas de se lidar. São os mais caloteiros, os mais chatos e se acham melhores que todo mundo. O Evangelho, ele transforma. Nós somos inseridos na palavra de Deus para percebermos a glória que nos é revelada, para que tenhamos uma nova vida em Cristo. Transformadas no Senhor. Aquela geração que tinha se perdido me parece que é a nossa também. Que a gente não tem esse procedimento ímpio de não tributar a Deus toda a glória, de não levar em conta em cada segundo das nossas vidas, dentro ou fora da igreja, que o Senhor é tudo para nós. Ele diz, eu farei do vale de Acó uma porta de esperança. Mas o que quer dizer isso? O que é isso que Oséias proclama nesse versículo? É que no deserto, quando Josué guiava o povo, capítulo 7 do livro de Josué, um homem chamado Acã tinha feito uma desobediência muito parecida com a de Israel. O Senhor tinha dito, olha, você vai passar pelas terras e não vai pegar nada. Eu não quero que vocês peguem nada deles. Porque eu já sou o seu sustento. Eu já tenho te dado tudo. E o que foi que eles fizeram? O que foi que esse homem fez? Ele viu uma capa babilônica, ele viu prata, ouro, e seus olhos cobiçaram aquilo que o Senhor proibiu. E isso trouxe grande derrota a Israel em guerra. Até que o Senhor mostrou
que aquele homem tinha feito isso. E naquele lugar do deserto, no Vale da Acor, onde Acã e sua família foram julgados. Agora, é nesse mesmo contexto que o Senhor diz, eu vou fazer do deserto, naquele lugar para vocês, uma porta de esperança. Eu quero que vocês vejam que eu sou Deus que perdoa os pecados. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é graça. É favor imerecido. É Deus dizendo, eu vou operar graça em vocês, no lugar mais inóspito. Sendo que vocês não merecem, mas eu vou fazer, porque eu sou o bom marido, o marido fiel e bondoso. Ali eles veriam que sempre foi o Senhor que lhes vestiu, que lhe deu azeite, o vinho, que lhe protegeu, que lhe amou verdadeiramente. Versículo 16 está escrito, naquele dia, diz o Senhor, olha que palavra, olha que coisa incrível o Senhor diz, naquele dia diz o Senhor, ela, a nação, me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Agora Israel reconheceria quem é o verdadeiro Deus. Será que você não tem confundido o nome de Deus em sua vida? Tem chamado ele de meu relacionamento, meu dinheiro, meu emprego, no lugar de meu marido, do meu Senhor, do meu Salvador. Temos aqui que o Deus traído, ele opera o seu perdão. A verdade é que boa parte das nossas tribulações, meu irmão, servem para nos atrair ao Senhor, para que finalmente a gente confie somente nele. Deposite toda a glória somente nele. Isso é, sole Deo glória. Toda glória seja entregue somente a Deus. Agora, ao reconhecer a mão graciosa de Deus, ele passa a moldar, a corrigir, a endireitar a nação de Israel. E é exatamente assim que o Senhor se revela aos seus eleitos. Ele molda o seu caráter, ele transforma a sua mente e a sua atitude. Primeiro, ele revela para nós a nossa incapacidade de se salvar. Você é incapaz de se salvar. Depois ele nos revela o quanto estamos perdidos sem ele. E que sem ele nós não somos nada. Depois ele opera a sua graça e o seu perdão. E como ele fez isso? De uma vez por todas, enviando o seu Filho para pagar a punição dos nossos pecados em nosso lugar. Enviando Cristo para aplacar a ira de Deus na cruz do Calvário. E aí ele passa a nos conduzir agora em gratidão, em fidelidade, por meio da sua graça. Ele nos santifica e nos separa como um povo verdadeiramente seu. Uma disposição diferente do mundo. Um povo que de fato em tudo dá graças a Deus. Vejamos o desfecho disso. Vejamos como Deus parte da denúncia para a execução da sua disciplina, para graça e provisão de bênçãos para aquele mesmo povo pecador. Ele diz no versículo 17, removerei da sua boca os nomes dos Baalins, que não era só um Baal, eram muitos deuses estranhos que eles adoravam. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará deles. O Senhor nos faz agora povos com uma nova disposição mental. Ele diz, eu vou acabar com a idolatria ímpia. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança, com os animais selvagens, com as aves do céu, e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Agora Deus promete para aquele povo, sem o auxílio das nações vizinhas, sem o auxílio dos cavalos de guerra daquele povo, dos guerreiros fortes deles. Deus diz, eu vou proteger vocês da guerra. Eu vou perpetuar vocês sobre a terra. O Senhor nos garante segurança da salvação. E a imagem pintada é como a do Éden, onde os animais são mansos. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa. Olha o padrão do nosso relacionamento com Deus. Em justiça, em juízo, bondade e misericórdia. Em justiça, juízo, bondade e misericórdia. Isto é, graça. Meu relacionamento com vocês
Não é por meio de troca de favores, mas por meio da graça, porque eu sou bom. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Olha a mudança que o Senhor promove naquela nação. É a mesma mudança que promove em nós, quando cremos que de fato o Senhor Jesus Cristo fez tudo por nós e nos salvou. É a transformação real que leva a um relacionamento pessoal e real com Deus. Farei de você a minha esposa em fidelidade. Esse é o padrão, fidelidade, totalmente oposto daquela nação infiel e adúltera. Você finalmente conhecerá o Senhor. Versículos 21 e 22 diz: naquele dia eu responderei. Deus agora fala como Ele vai operar a sua bênção. Até no deserto mais árido, se for o caso. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Gisrael. Foi o primeiro filho de Oséias. Significava Deus espalha a nação. Não é mais Israel, mas agora eu vou responder a eles. E o que é que isso significa? O que é que pode motivar uma graça tão grande da parte de Deus? O que é que motiva? O que é que aquele povo agora tinha a oferecer a Deus? O que é que você tem a oferecer a Deus? E a resposta é nada. O que motiva a graça de Deus é que Ele é bom e que o seu amor é infinito. Observe como é linda a conclusão desse texto, que ressalta o caráter amoroso de Deus e restaurador do nosso bondoso Senhor. Ele diz: todas essas coisas agora que vocês tinham perdido, vocês vão ver que sou eu que estou dando. E elas responderão a Gisrael, o primeiro filho, que representava também a nação de Israel. No versículo 23 ele começa dizendo: semearei Israel para mim mesmo na terra. Enquanto antes Gisrael era Deus espalha a nação, agora ele faz uma transformação de Gisrael para Israel de fato. E ele diz: eu vou semear, eu vou plantar Israel. Não é para os outros, é para mim mesmo na terra. O verdadeiro Israel, o Israel celestial, Israel espiritual, na qual nós fazemos parte. Semearei Israel para mim mesmo na terra. E mais, Lo-Ruhamá, que era desfavorecida, a segunda filha de Gomer, o Senhor diz: e terei compaixão de Lo-Ruhamá. E Lo-Ruhamá significa desfavorecida. Ou seja, agora eu vou ter compaixão dela. Agora ela vai se chamar favorecida, graciosa. E para Lo-Ammi, que significa não meu povo, direi: você é o meu povo. E qual o desfecho de tudo isso? E qual o desfecho de tamanha bondade de Deus? É que aquele que foi agraciado olhará para o Senhor e responderá. Ele responderá: tu és o meu Deus. Você consegue perceber que quando as coisas dependiam de Israel, o que eles só podiam fazer era pecar? Cobiçar o que não tinha? Quem foi atrás de Israel para resgatá-lo? Quem foi que o disciplinou para que eles vissem, para que eles tivessem os olhos abertos? Sempre foi o Senhor que os amou. O Deus traído agiu fielmente. Por isso que nós também não tínhamos nada para oferecer para Deus, mas Ele foi e nos resgatou. Levantou pessoas para pregar o Evangelho para nós. Agiu com o seu Santo Espírito de forma eficaz em nossos corações, nos convertendo, nos convencendo da verdade do Evangelho. Tu és o meu Deus. Por isso que nós respondemos assim: o meu marido, o meu Deus, o meu Senhor. Qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso? E que muitas são as lições dessa passagem para a nossa vida. Primeiro, que a ingratidão, ela nos conduz à infidelidade. Sério, a ingratidão nos conduz à infidelidade. Então você deve exercitar a gratidão, como Cristo em sua palavra nos ensina: em tudo dai graças. Quantos de nós aqui hoje, quando se levantou nessa manhã, quando o Senhor lhe permitiu acordar, deu graças a Deus por isso? Quando o Senhor lhe permitiu se alimentar para estar aqui, deu graças a Deus por isso? Se a gente for sair
esmiuçando a nossa vida. Ele deu família, Ele deu amigos, Ele deu uma possibilidade de vir para cá, uma vestimenta boa e adequada. E a gente vai perguntar, e quantos de vocês deram graças a Deus por isso? E reconheceram que não mereciam nada, mas o Senhor foi bondoso com você. A ingratidão, meu irmão, ela nos conduz à infidelidade. Quando a gente não reconhece que é Deus que tem nos dado todas as coisas, a gente passa a tributar a outros, ou até a nós mesmos, a glória por tê-las. Nós devemos ser gratos a Deus pelos seus incontáveis benefícios e muito mais pela sua graça que foi operada em nós por meio de Cristo. Por vezes, o Senhor Ele nos conduzirá também a desertos. Essa é outra verdade. Por vezes nós seremos conduzidos a desertos, ou seja, a tribulações. Porque Deus quer nos forjar, nos purificar como o ouro é purificado em meio a muito fogo. Quer forjar um coração de fé em nós. Na verdade, toda essa vida na terra é uma grande caminhada pelo deserto. E Cristo, Ele nos conduz à verdadeira terra, que de fato mana leite e mel para sempre. Os céus onde habitam a justiça. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Por fim, a pregação de Oséias, ela nos ensina a refletir todos os dias na graça do Senhor. Todos os dias, para que nós jamais entreguemos a outros a glória que deve ser dada somente a Deus. A glória que pertence somente ao Senhor. Quantas vezes você não já entregou a glória que pertence a Deus a outros, ou até a vocês mesmos, ao se olharem no espelho e dizerem, eu conquistei isso, quando na verdade sempre foi o Senhor que lhe deu tudo. O Senhor te chama para um relacionamento de confiança nele, de fidelidade real. Pois nem o deserto mais seco, mais árido, mais vazio pode fazer cessar as bondosas mãos do nosso Deus, que é o Deus de amor, que é o próprio amor. É esse Deus que te convida para um relacionamento pessoal, de confiança. Um relacionamento onde Ele te moldará dia após dia, mas você estará confiante de que Ele jamais te abandonará, porque Ele, sim, é fiel de fato. E não se arrepende, porque Ele é perfeito. E não muda, justamente porque Ele é perfeito. É esse Deus que te convida para um relacionamento pessoal, não momentâneo, não passageiro, mas eterno. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Convido você a se colocar de pé e depois encerrar esse primeiro momento com uma oração. Eu amém, 13.